Fala pessoal, beleza? Tô aqui para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje resolveremos Cone Sul 2002, questão ó, pitelzinho, bonitinha e anunciado na tela, vambora, questão de geometria. E aí ela é uma questão que envolve colinearidade, só que o belo dessa questão não é a colinearidade em si, é uma questão que envolve eixo radical e potência de ponto, que são dois assuntos que caem muito na OBM, e eu vou trabalhar eles com vocês, uns conceitos bem iniciais nessa questão aqui, que é muito, ó, pitelzinho, bonitinho, eu curti pra caramba, tamo junto, eu resolvi com uma ajuda aí, mas tudo bem, vamos lá. Com uma ajuda de uns fatos aí, mas vamos lá. Enunciado na tela, na verdade na lousa, mas vambora. Seja ABCD um quadrilátero cíclico. Bom, nessa hora, na verdade, eu pus o ABCD aqui, ó, ABCD. Eu tive que construir desse jeito porque eu fiz reverso, né, para poder desenhar as circunferências e eu só pintei elas do lado para elas aparecerem melhor, porque tá em vermelho claro e azul claro. Mas a circunferência eu pus aqui melhor, para ficar um pouco mais ampliado, um quadrilátero cíclico, ABCD. E esse quadrilátero cíclico, você tem como E a interseção de suas diagonais, no caso AC e BD. F é um ponto qualquer no plano, então qualquer aqui, né, F seria um ponto qualquer, coloquei ele num ponto qualquer. θ1 e θ2 são as circunferências circunscritas a FAC e FBD, respectivamente. Eu não pus ali no enunciado porque isso é meio óbvio. Mas θ1 é em relação a FAC. FAC. Tá vendo o triângulo? Você consegue ver? Se eu ligasse aqui, ó, se eu ligasse esses dois, formaria um triângulo. Então, FAC, tá vendo? Se eu ligasse FA, mas para não poluir a imagem eu não fiz isso, tá? Mas FAC tem que ser igual, tem que ser cíclico no caso, né? É um triângulo, é sempre cíclico, mas essa circunferência θ1 é a circunferência que passa pelos pontos FA e C, respectivamente. E o θ2 é o que passa pelos pontos F, B e D. Eu não desenhei o triângulo FBD para não ficar poluída a imagem novamente, mas ela passa, ó, F, B e D, F, A e o C. Então, a gente já tem aqui. E G é a interseção das duas circunferências, no caso, no ponto que elas se cruzam. Certo? Certíssimo, né? Vamos lá. Prove que, dado todas essas condições, prove que E, F e G são colineares. No caso aqui, deu para perceber bem, né? E, F e G são colineares, sim. Mas como provar isso, né? A gente tem como provar isso, na verdade, a gente vai usar potência de ponto para provar isso. Mas, potência de ponto, eu vou dar uma breve introdução para vocês, bem breve mesmo, porque muitos já conhecem potência de ponto. Só que isso daqui, o quadrilátero cíclico é uma coisa que cai muito na OBM também, eu vou trabalhar com vocês. Para um quadrilátero ser cíclico, ele tem que seguir duas condições. Duas condições principais, né? Você tem como provar qualquer uma delas. Se esse ângulo aqui, se os ângulos opostos somarem 180, no caso, eu quero que A mais C seja igual a 180, e eu quero que D mais B seja igual a 180. Certo? Então, se esses dois ângulos forem iguais, a soma deles for igual a 180, acabou. Acabou mesmo, porque ele vai ser inscritivo. Se vocês quiserem que eu demonstro em outro vídeo. Mas é só você perceber, para demonstrar isso, é só você perceber que o 180, esse ângulo aqui, tá inscrito na circunferência. E aí a soma dos opostos tem que dar 360. Logo, a soma deles aqui, inscritos sobre 2, vai dar 180. Só que isso não vem ao caso, essa prova não. Agora, o fato que a gente vai utilizar o lema é o seguinte: se isso daqui é inscrito, olha esse ângulo, olha bem esse ângulo formado pela diagonal, que para aqui no ponto C. Esse ângulo está olhando para o arco AB. Ele está olhando para esse carinha daqui. Quem mais está olhando para o arco AB? Olha aqui para cá. Este ângulo aqui. Então, observa que esse carinha também é igual a esse carinha é igual a esse ângulo também vai ser igual a esse, porque eles olham para o mesmo arco. E aí, observa que, por uma mesma coisa, esse carinha daqui é igual a quem? É igual a esse carinha daqui. Também eles olham para o mesmo arco. E é isso que a gente vai usar para resolver esse problema. É por isso que o ABCD tem que ser um quadrilátero cíclico nesse problema. Porque eles vão ter esses triângulos aqui. E se tem dois ângulos iguais, nesse caso vai ter os três, né? Mas pelo caso AA, esses vão ser semelhantes. E é exatamente isso que a gente vai usar. Fica ligado agora no problema. Bom, para fazer o seguinte, vamos apagar, né? Vamos apagar. E
para. Agora, a gente diz o seguinte, que quando duas... É uma breve introdução muito rápida mesmo. Se a gente tem duas circunferências secantes, assim, ó, secantes entre si, essa não é a definição. Mas, quando tem duas circunferências secantes entre si, a gente tem esse carinha daqui, o cara GF, ele é eixo radical das duas circunferências. Como assim? O GF é eixo radical, esse é o nome desse carinha aqui. Por quê? Porque ele é o segmento que une os dois pontos de encontro das duas circunferências. Só que o eixo radical não tem como definição isso daí mesmo em si, né? A definição de eixo radical é o seguinte, é o lugar geométrico, é bem informal, mas não precisa saber decorado isso daí, essa anotação não. É o lugar geométrico dos pontos que tem a mesma potência de ponto relativa às duas circunferências. Agora, a gente tem que saber o que é potência de ponto. Potência de ponto, imagina nessa reta aqui. Se eu pego um ponto, sei lá, ponto P nela, e eu ligo ela em relação às duas circunferências, assim, ó. Imagina que eu ligo ela aqui. E aí eu ligo e passa por aqui, né? Imagina, aí tá ligando aqui. E aí eu ligo ela aqui, esse ponto P aqui, e passa por aqui também. Ficou meio torto, mas deu para entender. Aqui, ele passa em R e S. Aqui, ele passa em Q e T. Certo? Bom, agora, se ele passa em RS, isso daqui por potência de ponto, a gente sabe que PQ, ou PS, vezes o PR vezes PS, vamos lá, PR vezes PS, tá vendo? PR vezes PS é igual ao quê? Tá vendo esse segmento aqui, ó? Imagina, vamos ligar aqui logo, vai, de vez. Imagina o seguinte, que a gente tem esse segmento aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Ele passa por F e por G. Então, por potência de ponto que todo mundo aprende no ensino médio, isso daqui é igual a PF vezes PG. Que é aquela propriedade que multiplica os arcos, né? Que você tem aqui, aí esse vezes esse é igual a esse vezes aquele total ali. É igual, então, essa multiplicação aqui, ó, esse vezes esse é igual a esse vezes esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Que é o que a gente utiliza aqui, né? Só que observa o seguinte, para a circunferência azul, acontece a mesma coisa, porque isso daqui também passa pela circunferência azul, o G e o F. Então, o PQ vezes o PT, PQ vezes o PT é igual a PF vezes PG. PF vezes PG. Só que isso significa que o PQ vezes o PT é igual a esse carinha aqui. Eles são carinhas iguais. E é exatamente isso que a gente vai utilizar para resolver essa questão. E a gente chama isso daqui, na verdade, de essa multiplicação aqui e essa multiplicação aqui de potência do ponto P, tá vendo? Potência de P em relação, por exemplo, nesse caso aqui do PR e do PS, em relação a θ1, a circunferência θ1. Isso aqui a gente chama de potência do ponto P em relação a θ2. Espero que tenha pego. Será que pegou aqui? Pegou. Tá lá embaixo. Em relação a θ2. Esses dois carinhas são sempre iguais no eixo radical. Por isso que a gente fala que ele é o lugar geométrico dos pontos. Como assim lugar geométrico? É onde se encontram todos os pontinhos que tem a mesma potência de ponto em relação às duas circunferências. Tem uma prova disso, se vocês quiserem que eu traga, comenta aí também. Vou apagar essa parte aqui, breve introdução. Então a gente percebe que o GF já é o eixo radical dessas duas circunferências. Isso é fácil de perceber. Só que perceba que, como o eixo radical é uma reta, se eu provar que o E, esse carinha aqui, o E, tá no eixo radical. Se eu provar que o E tá no eixo radical, significa que ele tá no GF, porque GF pertence à reta total, assim, que vai até o infinito, que é o eixo radical. Se eu provar que o E tá dentro do eixo radical, quer dizer que é verdade. Então, eu tenho que provar que a potência do ponto E, em relação às duas circunferências, é sempre igual. E aí eu olho para isso, cara, eu olho, o que eu posso fazer? Aí que vem a brilhante ideia de você usar a semelhança de triângulos. Como assim usar a semelhança de triângulos? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Lembra da condição que ele deu no começo do enunciado? ABCD é cíclico. E lembra que eu conversei com vocês que os ângulos das diagonais são iguais? Como assim? Quando ele é cíclico, então esse ângulo vai ser igual a quem?
esse ângulo. Se você falou esse, você tá certo. Por quê? Porque eles vão olhar para um arco que passa por aqui. Eles vão olhar para o mesmo arco. Então, esse carinha é igualzíssimo a esse carinha aqui. Certíssimo? Tudo ok? Tudo certo? E bom, agora a gente tem, obviamente, esse carinha daqui igual a esse carinha daqui. Porque eles são opostos pelo vértice, certo? Então, a gente pode dizer o que olhando para isso? E esse carinha também, consequentemente, é igual a esse. Só que, olhando já para isso, a gente pode dizer que pelo caso AA, dois ângulos seriam iguais. Os triângulos BCE são o triângulo BCE, ele é semelhante ao triângulo, deixa eu já fazer isso daqui, ó, AD. Eles são dois triângulos semelhantes. E aí o que acontece? Quando eles são semelhantes, a razão entre os lados deles são iguais. E olha que interessante. A gente quer provar que a potência do ponto P em relação às duas circunferências é igual. O que a potência do ponto P em relação às duas circunferências é igual? Quer dizer o seguinte, quer dizer que... vamos primeiro aplicar a semelhança e depois eu explico para vocês o que é a potência do ponto E em relação às duas circunferências. Aplicando a semelhança, a gente chega em EB, esse carinha aqui, EB, aplicando a razão de semelhança, né? EB está para... Qual lado é o equivalente ao EB? É o que está entre dois tracinhos e um, que seria o EA. EB está para EA, assim como... Como assim? Assim como... Vamos pôr esse ângulo aqui, ó. Vamos chamar ele de bolinha. Vamos pôr uma bolinha nele. Bom, o triângulo com 1 e bolinha, esse carinha daqui... Não, na verdade vamos fazer assim. O EC é o que está entre 2 e bolinha. Ele é igual a 2 e bolinha, que está o EC, sobre quem? Sobre 2 bolinha, que seria o ED. E aí observa que, multiplicando o cruzado, a gente chega numa relação bem legal, que é o EB vezes o ED. É igual ao EA vezes o EC. Certo? Certíssimo? Vocês entenderam por quê? Então, esse triângulo semelhança, aplicamos semelhança de lados. E aí a gente chega aqui, EB vezes ED. EB vezes ED é igual a EA vezes EC. Vamos só anotar isso aqui no cantinho, assim, ó. EB vezes ED é igual a EA vezes EC. Certíssimo? Tudo ok? É o fato mais importante que a gente já conseguiu até agora na nossa história aqui, né? Nesse problema. A gente chegou que esses triângulos eram semelhantes e a gente fez isso. Agora, isso para um problema de Olimpíada da Cone Sul, quem é aluno do Brasil acha isso daqui trivial, para quem sabe, eixo radical, para quem sabe as propriedades. Por quê? Porque observe que a potência de E, a potência do ponto E, em relação a θ2, a potência do ponto E em relação a θ2, ela é igual ao quê? Ela é igual à distância do ponto E em relação ao ponto, vezes a distância desse mesmo ponto E em relação ao outro ponto. No caso, vai ser ED vezes EB. ED vezes EB. É porque é aquela definição que a gente viu de potência de ponto, né? Por exemplo, ponto P é PR vezes PS. No caso do E, como ele está dentro da circunferência, vai ser o PD vezes o ED vezes o ES, só porque ele está dentro. E aquela mesma regra da multiplicação de arcos, né? Se eu tenho um círculo, a gente tem dois arcos passando assim. Esse carinha daqui vezes esse é igual a esse carinha daqui vezes esse. É a mesma regrinha. No caso, a gente só está multiplicando. E agora, observa, a potência do ponto E em relação a θ2 é essa. Só que observa, a potência do ponto E, agora, a potência do ponto E, tá certo? A potência do ponto E em relação a θ1, em relação à circunferência θ1, é igual a quanto? Vamos dar uma olhada. A potência do ponto E em relação a θ1, pegando ali daqui de dentro, se você falou EG vezes EF, você está certa. Você está certo ou certa, sei lá. EG vezes EF. Certo? Beleza? EG vezes EF. Só que, perceba o seguinte. EG vezes EF pode ser representado por o quê?
EG vezes EF, pela coisinha lá dos arcos que eu falei, que multiplicam e dá igual, não sei porque eu apaguei, esse carinha vezes esse é igual a esse vezes esse, EG vezes EF, esse carinha daqui, ó, EG vezes EF, é igual a EC vezes EA. Ele é igual a, vamos pôr assim para baixo, ó, eu espero que vocês entendam a nomenclatura, EG, ou EC vezes EA. Tá vendo? EC vezes EA. Então, a gente tem esse carinha vezes esse, sendo igual a esse carinha vezes esse, que é exatamente o que a multiplicação de arcos diz pra gente. Então, mas observa o seguinte, o EC vezes o EA e o EB vezes o ED são iguais pela relação que a gente chegou, pela semelhança, por ele ser cíclico, pelo quadrilátero ABCD ser cíclico. Então, o que acontece? Acontece que esse carinha, eles são carinhas iguais. E aí, isso gera pra gente o seguinte. O que isso gera pra gente? Vamos pensar aqui, ó. Isso vai sugerir pra gente que o quê? Se esse cara é igual a esse cara é a potência a potência do E em relação a θ1, e esse é a potência do E em relação a θ2, quer dizer que a potência de E em relação a θ1, a potência de E em relação a θ1 é igual à potência de E em relação a quem? Em relação ao θ2. Só que, pensa aqui comigo, gente, pensa aqui comigo, a gente chegou nisso. Qual que é a definição de potência de ponto, de eixo radical? É o lugar geométrico onde ficam os pontos que a potência em relação a duas circunferências é igual. Então, a gente provou, acabou de provar aqui, isso prova, vou apagar isso aqui, se vocês me permitem, né? Apagando isso daqui, isso me prova o quê? Isso prova que, no caso esse daqui é prova que, esse daqui é prova que, né? É a mesma coisa praticamente. Isso prova que o quê? Que o E pertence, o símbolo de pertence, o ponto E pertence ao eixo radical. Eixo radical é R, tanto faz. É que eu usei nomenclatura para poder ficar bem mais rapidinho. E aí, isso daqui, ele pertence ao eixo radical. Só que o eixo radical também contém, ele contém o quê? Ele contém os pontos G e F, porque a reta GF prolongada é o que forma o eixo radical. Então, se o G e F estão no eixo radical e o E está no eixo radical, se ambos estão no eixo radical, quer dizer que o E, G e o F estão na mesma reta. E se o E, G e o F estão na mesma reta, eles são colineares. Claro que você teria que escrever isso na prova, só que aqui a gente mete um quadradão logo, porque eu já expliquei para todos vocês, e mete um CQD. Se você sabe eixo radical e potência de ponto, isso tira de letra. Você tira de letra essa questão. Você faz rapidex. E aí, a gente termina essa linda questão do Cone Sul. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Tamo junto. Comenta se você assistiu até o último minuto. Deixa o like, me segue no Insta, @exatizando. E vem novidades pro canal. Vou sentir falta de você, minha amiga. Ó, até uma mensagem aí. Tamo junto. Não comenta no vídeo se você viu essa última mensagem. É nóis. Se inscreve no canal, por favor, não comenta. Eu sei que vai ter o Vitor, meu amigo, que vai comentar betoneira nesse vídeo. Eu tenho certeza. Mas se inscreve no meu canal e eu tenho uma coisa, um aviso pra falar pra você que ficou até aqui. Tem um menininho, eu vou deixar o canal dele na descrição, que ele tem 10 anos, ele é dos Estados Unidos. Se você entende inglês, você vai entender os vídeos dele. E o cara resolve a IMO com 10 anos. Tinha que ser japonês, né, cara? O cara é um mito. O cara é um mito. Ele tem um vídeo muito top resolvendo IMO. Ele tem um canal muito brabo que chama Live Life Long. Eu não sei, eu não lembro o nome dele. Mas o cara é muito bom. Ele deixou divulgar, ele permitiu eu divulgar o canal dele. Eu perguntei pra ele. E ele é americano, o cara é muito brabo, Se inscreve no meu canal, se inscreve no canal dele aí, porque o cara merece mesmo. Ele vai ser, certeza que ele vai ser o próximo Terence Tao. Então, vale acompanhar de perto a evolução do próximo Terence Tao, né, gente? Tamo junto, se inscreve aí. Espero que vocês tenham gostado dessa linda coisa do Cone Sul. Até o próximo vídeo. Falou!